Visitar a Europa é um privilégio, não um direito humano. Os países da União Europeia que estão fechando as portas para turistas russos. Parece uma notícia que não combina muito com o mundo globalizado de hoje, não é mesmo? Olá, eu sou Fernando Vieira, seja bem-vindo ao Período Histórico, notícias do momento comentadas à luz da história. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal, aperta aí o botão que está no cantinho da tela para que você não perca os próximos vídeos. Será que realmente é justo punir os cidadãos russos devido à invasão que o governo do seu país faz à Ucrânia? Ou isso realmente está dentro das regras do jogo das relações internacionais? E por que visitar a União Europeia seria um privilégio? Vamos dissecar um pouquinho mais esse assunto? As primeiras ministras da Finlândia, Sanna Marin, e da Estônia, Kaja Kallas, são países lá do leste europeu, vizinhos um do outro e também vizinhos da Rússia, é que levantaram essa agenda que já causou polêmica, inclusive dentro da própria União Europeia. Desde que a Rússia invadiu a Ucrânia 6 meses atrás, os voos entre a Rússia e os países da União Europeia foram suspensos. Só que o transporte terrestre, o transporte por via rodoviária da Rússia para países limítrofes que fazem parte da União Europeia, como Finlândia e Estônia, continuam disponíveis, continuam abertas essas rotas. Então, as primeiras ministras desses países que eu citei estão pleiteando esse fechamento total, impedindo que cidadãos russos façam turismo pela União Europeia, sobretudo porque a maioria, não todos, mas a maioria dos países da União Europeia fazem parte também do Acordo de Schengen, que é um tratado de livre circulação que permite, desde a implantação desse acordo, em 1997, que os cidadãos desses países circulem livremente sem qualquer tipo de controle de fronteira entre os Estados-membros. Inclusive mesmo pessoas que não são cidadãs da União Europeia, desde que passem pelo controle migratório ao chegarem a um país da União Europeia, depois podem circular livremente graças ao Acordo de Schengen. Eu lembro de uma frase que eu gosto muito do filósofo Luiz Felipe Pondé, em que ele se refere à União Europeia como uma espécie de parque temático da diversidade, desse mundo melhor, desse mundo feliz, dessa imagem vendida no começo do século XXI. De fato, mesmo aqui no Brasil, a gente tem contato com essa visão à distância. Parece que passear pelos países europeus, circular pela União Europeia, fazer mochilão pelo território do Acordo de Schengen é uma espécie de Éden na Terra, uma espécie de usufruto de um paraíso terreno, um mundo de tolerância, de respeito à diversidade, de comunhão, de confraternização. Uma ideia de Europa que, inclusive, é relativamente recente do ponto de vista histórico. A Europa, todo mundo sabe, foi um grande barril de pólvora, para pegar o mundo mais recente, ao longo do século XIX e até depois da Segunda Guerra Mundial, com a Cortina de Ferro. Então, essa visão da Europa como lugar cool, muito bacana, muito aprazível, é uma criação da União Europeia aí nas últimas décadas, que, nos últimos anos em particular, tem sido colocada em xeque por várias questões, como as tensões geradas pela imigração em massa de pessoas oriundas de países africanos e asiáticos, que, segundo muitos partidos e grupos na Europa, ameaçam a identidade dos países europeus. Um outro ponto que também é bastante lembrado, nesse caso, as economias da União Europeia, da zona do euro, que são mais pobres, que são mais carentes, a ponto de gerar desequilíbrios na balança das relações entre os países membros. Basta lembrar, alguns anos atrás, dos PIGs, não é? Portugal, Itália, Irlanda, Grécia e Espanha. Aquele trocadilho com a palavra porcos em inglês, as economias mais fragilizadas do bloco europeu e da zona do euro em particular. Então, essa noção da União Europeia como parque temático da felicidade tem aí as suas nuances, mas ainda assim ela é forte, sobrevive, em parte devido ao Acordo de Schengen, e é isso que acaba impulsionando essa agenda que as primeiras ministras da Finlândia e da Estônia acabaram levantando aí. E agora vamos falar um pouquinho. Será que isso é justo? Será que isso realmente é produtivo do ponto de vista das sanções contra a Rússia, do combate à invasão à Ucrânia?
Bom, vamos falar um pouquinho sobre Estado e cidadania. O Estado, enquanto conjunto de instituições, enquanto aquele organismo que administra um território com força policial, com força de defesa, com a imposição da cobrança de impostos, não é necessariamente uma criação nova. A humanidade, desde tempos antigos, tem aí as estruturas de governo, de controle sobre um território, mas a gente pode identificar o Estado mais parecido com o que a gente conhece a partir da Europa na Idade Moderna, com o modelo absolutista, séculos 17 e 18, e a cidadania como condição daquele sujeito que usufrui de direitos concedidos pelo Estado, mas também tem a obrigação de cumprir deveres para com o Estado e os demais cidadãos, a partir da Revolução Francesa, final do século XVIII e ao longo do século XIX. E a cidadania, de fato, ela traz bônus, mas ela traz também ônus. Não existe o cidadão sem a proteção, a tutela, a existência do Estado. Ninguém no nosso planeta hoje, pelo menos, é um cidadão independente de um Estado. Então, assim como, por exemplo, um cidadão da União Europeia tem aí livre trânsito, livre fixação nos países do bloco, em particular nos países do acordo de Schengen, né? Esses cidadãos também aí têm um ônus de uma decisão que afeta o bloco da União Europeia ser cumprida pelos cidadãos de todos os países, mesmo que seja uma decisão que beneficie, por exemplo, mais a Alemanha que a Grécia, ou vice-versa. Bônus e ônus. E poderíamos multiplicar isso para vários outros casos. Agora, falando mais diretamente sobre a questão da Rússia e a proposta das premiers da Finlândia e da Estônia. Tem aí um ponto histórico que é fundamental de ser lembrado. Tanto a Finlândia como a Estônia são países hoje independentes que têm um passado de opressão por parte da Rússia e de rivalidade com a Rússia. Basta lembrar que a Finlândia, até a Revolução Bolchevique de 1917, foi parte do Império Russo, uma região de língua, de cultura diferente da Rússia imperial dominante, e que, inclusive, durante o início da Segunda Guerra Mundial, a União Soviética invadiu a Finlândia, e os finlandeses têm ali uma história de resistência heróica contra a ocupação soviética, impondo um revés bastante significativo para as tropas de Joseph Stalin naquele momento. Enquanto que os países bálticos, Estônia, Letônia e Lituânia, não eram parte da União Soviética nos primeiros anos do Estado comunista. Só depois do final da Segunda Guerra Mundial é que essas repúblicas bálticas foram inseridas ao Estado soviético. E foi ali nas repúblicas bálticas um dos grandes barris de pólvora dos nacionalismos de algumas repúblicas soviéticas no processo de fragmentação da União no final da década de 80 e começo da década de 90. Então, certamente existe um lastro histórico nesse ranço finlandês, estoniano, báltico em relação à Rússia, que agora tem aí um novo momento de auge, de ápice, com a reação do Ocidente à invasão russa à Ucrânia. Enfim, a gente vê que por trás dessa notícia tem bastante referencial histórico e bastante referencial também de ciência política até, no sentido de que esse jogo entre cidadania e Estado sempre é bastante complexo. Beleza? Se você ficou até o final aqui do vídeo, agradeço a sua companhia e peço que você não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar esse conteúdo nas suas redes sociais, porque isso é muito importante para o YouTube entender que esse conteúdo é válido para que chegue ao maior número de pessoas. Beleza? Um grande abraço e até a próxima!